E não bastasse os casos de homicídio, de roubo, a gente tem vivido também essa secura extrema que tem afetado tanto o meio ambiente quanto os animais. E aí a gente coloca as plantas, não é verdade? E a gente também sentindo esses reflexos da fuligem, da fumaça, da falta de chuva e da umidade relativa do ar cada vez mais baixa. Esse fim de semana foi muito seco e as condições adversas do clima voltaram a elevar o risco de incêndios florestais em toda a região. De repente, aonde você me acompanha agora, você percebeu que teve registro de alguns incêndios pequenos nesse momento. Tomara que a gente não tenha aquela proporção que vimos na semana retrasada. Mas a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros passaram aí, a atacar também em outras frentes. A conscientização da população, que é muito importante, sobre hábitos preventivos. Eles estão até fazendo esse embate, pessoa a pessoa, corpo a corpo, com a distribuição de panfletos. Vamos acompanhar e na volta a gente continua falando dessa questão. Nos panfletos, orientações do que não deve ser feito neste período de alerta de risco para os incêndios florestais. Porém, a conduta adotada para essa época deveria ser comum a todos da sociedade. Nós temos os fatores climatológicos envolvidos nos incêndios em mato, mas a gente tem também fatores culturais, às vezes, no interior. Um transeunte que não sabe que aquela atitude de botar fogo no mato, às vezes uma pontinha de mato, que ele sabe que depois, no outro dia, ele vai passar lá, o mato vai estar baixo, ele tem medo de ser picado por cobra, isso é considerado crime. Na verdade, isso é tipificado como crime na legislação penal. Então, às vezes, quando a gente tenta chamar a atenção de incêndios criminosos, às vezes ele não se sente criminoso, porque já é algo que ele vem realizando desde sempre, por um fator até cultural. Mas hoje a gente tenta chamar a atenção aos danos que isso é causado, tanto ao meio ambiente, à saúde das pessoas. Os panfletos também serão entregues para os motoristas que passam pelas rodovias da região de Rio Preto. Araçatuba e Presidente Prudente também são alvos. A operação São Paulo Sem Fogo segue até o final de outubro, mas pode ser prorrogada. A estiagem neste ano deve se estender, segundo as previsões meteorológicas. O fenômeno Laninha, que se forma no Oceano Pacífico, estará ativo nos próximos meses. Neste período, as chuvas diminuem na região sul e aumentam no norte e nordeste. No sudeste e centro-oeste, há risco de períodos frios, com temperaturas abaixo da média histórica. Principalmente fatores climáticos de vento, às vezes um pequeno foco, por mais que seja um pequeno lote que você queira fazer um certo trabalho de limpeza, essa fagulha pode alcançar uma outra mata e isso daí se tornar num ciclo vicioso, uma coisa descontrolada. A Defesa Civil conta com o apoio do Corpo de Bombeiros na ação. Segundo o tenente, o efetivo está apto para combater os incêndios, mas a população precisa ter consciência e responsabilidade. Nós contamos com o apoio da população nesse momento para que nós não tenhamos ocorrências como aconteceram na semana passada, infelizmente até culminando em 3 óbitos. A gente pede para que todos liguem imediatamente para o 193, fale com um dos nossos atendentes do Corpo de Bombeiros e aguardem as orientações e cumpram com as orientações que são dadas pelo atendente. E cuidar do meio ambiente, que é o óbvio. Boa parte da população, 99,9%, sabe e tem feito a sua parte. Mas aquele 1% que estraga, deliberadamente está ateando fogo, nas matas, nas plantações. Hoje eu vi a atualização da Defesa Civil, a gente tem 11 indivíduos que foram presos em flagrante nessa circunstância, ateando fogo em matas, canaviais, deflagrando essa situação. Olha que horrível isso, essa imagem recuperada da semana retrasada, que até agora a gente sente esses reflexos. E não é só não arremessar a bituca, não é só evitar que aquela garrafa de vidro seja jogada porque faz aquele efeito de lente, não é verdade? O mato pode se incendiar espontaneamente por conta dessa reação com o calor, vidro, como a gente sabe muito bem. Tem essa questão aí do espírito de porco, realmente, do sujeito que vai lá e taca fogo, como a gente viu, O isqueirinho, o fósforo, não pode ver nada seco. Eu vou botar fogo aqui. Tem isso também. Mas a gente tem que pensar macro, não é verdade? A gente tem que fazer uma reavaliação, porque a gente só está destruindo, a gente só está tirando. É monocultura aqui, monocultura ali, tira-se árvores aqui, tiram-se árvores ali, não existe reflorestamento adequado, não é verdade?
a gente degrada áreas inteiras e vai lá e coloca meia dúzia de plantinha e depois fala, olha, a prefeitura está fazendo nada, né? Se tirou tantas árvores para construir tantos condomínios, a gente tem fontes que foram extintas e aí fica o quê? Não tem água nem embaixo e nem lá em cima. E sobram os incêndios para a gente. Tem que plantar, reflorestar, cuidar de mata ciliar, tem que desassorear. A natureza tem que ter um fôlego, porque se a gente só tira, uma hora a natureza responde, e ela está respondendo, né? Está pedindo socorro. Então a gente tem que fazer tudo isso também.